O silêncio na sala da diretoria era tão pesado que dava para cortar com uma faca. 24 pares de olhos se viraram entre mim, parada na porta com 2 malas de grife, e a Melissa, a estagiária de 23 anos que vinha dormindo com meu marido há 7 meses. Eu não tinha planejado interromper a reunião trimestral do orçamento. Mas o tempo, assim como o karma, adora uma ironia cruel. Entrega para Melissa Parker, anunciei, com a voz firme, mesmo com o terremoto que sacudia meu peito por dentro. Acho que isso agora pertence a você. Nunca vou esquecer como a cor sumiu do rosto dela. Aquele rostinho perfeito, pronto pro Instagram, que me sorria com tanta inocência na festa de Natal da empresa. Enquanto por baixo da mesa, ela mandava mensagens pro meu marido. Observei a manicure francesa impecável dela, aquela que eu estava pagando, pelo cartão de crédito do meu marido. Tremeu quando ela segurou a beirada da mesa. Claro que ele não estava ali. Óbvio que não. Diretores regionais de vendas sempre têm reuniões importantes nas quintas à tarde. A dele, nos últimos 7 meses, era no Marriott a 2 quadras do escritório. Sempre reservado pelo mesmo número de conta corporativa. Tão descuidado. Ou tão arrogante. Com licença, quem é a senhora? O CEO finalmente quebrou o silêncio, a caneta Montblanc parada no ar. Eu sorri. Mas não era o sorriso quebrado de uma esposa traída. Era o sorriso calculado de uma mulher que chegou ao seu limite. Alexandra Reynolds. Esposa do Daniel. Ou melhor, ex-esposa em breve. Empurrei as malas mais para dentro da sala. Já que a Melissa está aproveitando meu marido, achei justo que ela aproveite as coisas dele também. Lá do fundo, alguém deixou escapar um meu Deus, abafado. Mas eu mantive os olhos firmes na Melissa. A vergonha dela nem era o melhor momento. O melhor era ver a expressão dela mudar. A ficha caindo. Que o futuro que ela arquitetou com tanto cuidado, dormir com o executivo até virar esposa de diretor, estava desmoronando. Ali, ao vivo, na frente da alta gestão inteira. Eu nem sempre fui essa mulher. A Alexandra de 3 semanas atrás teria se desfeito em lágrimas e dúvidas. Mas aquela Alexandra morreu na noite em que encontrei as mensagens. E foi tão clichê. A notificação apareceu no iPad dele enquanto ele tomava banho. Mal posso esperar para te provar de novo amanhã. Lembro de olhar para aquelas palavras. E meu cérebro simplesmente se recusar a entender. Isso não podia estar acontecendo com a gente. A gente tinha o apartamento de frente pro mar. A matrícula no Country Club. Os planos para ter filhos no ano seguinte, assim que a promoção dele saísse. 15 anos juntos. 5 anos de casamento. 3 anos de tratamento de fertilidade que eu enfrentei. Enquanto ele trabalhava até tarde. A matemática da traição faz tanto sentido, depois que tudo já aconteceu. Senhora Reynolds, acho que houve um engano. A diretora de RH começou a se levantar, mas eu levantei a mão e a cortei. Não tem engano. Tenho todas as provas aqui. Bati na minha bolsa. Lá estavam os prints. As reservas de hotel. E o histórico do GPS baixado do carro dele. Só vim entregar pessoalmente o que é da Melissa. Abri o zíper da primeira mala. Bem no topo, estava o suéter de cachemir favorito dele. Aquele cinza que dei no último Natal. Peguei e joguei pra ela. Ela pegou no reflexo, horrorizada. Ele gosta que coce as costas dele com esse suéter. Mas com toques leves. Nada de unhas. Ele fica neurótico com marcas quando vai pra academia. Alguém tentou segurar o riso. Acho que foi o CFO. Eu continuei. Peguei o necessaire dele com as iniciais bordadas. Ele precisa do creme especial todas as noites ou fica insuportável. Aquele caríssimo, da Suíça. Joguei na mesa. O estojo deslizou até parar bem na frente dela. Ah, e ele é alérgico a frutos do mar. Fica todo empolado. Mas você já deve saber disso. Dos jantares íntimos enquanto eu estava no hospital com minha mãe morrendo. A temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Observei a garganta da Melissa se movendo, tentando engolir o nó. Os olhos buscando uma saída. Um olhar de pena. Qualquer coisa. Mas ela não encontrou nada. Alexandra. Ela sussurrou. Ah, agora estamos em clima de intimidade? Que fofo.
Inclinei a cabeça e continuei. Quer saber o mais irônico? Todas aquelas noites que ele dizia que estava mentorando você. Ela tem tanto potencial, ele dizia. E eu? Eu me sentia orgulhosa dele. Por apoiar mulheres no mundo dos negócios. Eu ri. Mas sem um pingo de humor. Era o riso oco. De quem descobriu que construiu sua vida inteira. Em areia movediça. A segunda mala tinha todos os itens de higiene dele. Os remédios também. Ah, ele tem pressão alta, viu? Então cuidado nos momentos mais intensos. E ali estavam os relógios dele. O Rolex foi presente de aniversário de casamento. De mim, claro. Mas como já deu pra ver, sentimentos não significam nada pra ele. Então, por que deveriam significar pra mim? Afastei-me das malas e ajeitei meu blazer. Aquele caro, que comprei para reuniões de sócia no meu próprio escritório. O mesmo que me fazia sentir poderosa, mesmo quando o mundo ao meu redor desabava. Ah, e também tive o cuidado de enviar para o setor de compliance da empresa todos os comprovantes. Todos os gastos com os encontros de vocês. O Mariotti, os presentinhos, os jantares. Tudo no cartão corporativo. Acredito que isso viola algumas políticas da empresa, né? O rímel da Melissa já escorria, formando lágrimas negras nas bochechas coradas. Ótimo! Que ela chore. Que sinta ao menos uma fração do que eu senti ao descobrir que o homem em torno do qual construí minha vida, estava construindo uma outra vida. Pelas minhas costas. Você não pode simplesmente. Isso aqui é um ambiente profissional. Ela gaguejou. Assim como meu casamento. Respondi, gelada. Ou pelo menos, deveria ter sido uma parceria. Mas o Daniel preferiu investir em outro lugar. Agora que aproveite os lucros. Quando me virei para sair, o peso do que eu tinha acabado de fazer caiu sobre mim como uma avalanche. Minhas pernas fraquejaram. Mas 15 anos com o Daniel me ensinaram uma coisa. Nunca demonstre fraqueza em público. Endireitei a postura, empinei os ombros e caminhei até a porta com toda a dignidade que ainda me restava. O clique da porta de vidro se fechando atrás de mim teve um som satisfatório. Selava Melissa ali dentro, com a humilhação dela, e com os pertences do meu marido. Só quando cheguei até o carro no estacionamento, foi que eu me permiti sentir. A testa encostou no volante quando desabei, soltando soluços que estavam presos desde a manhã, quando fechei as malas dele pela última vez. Os soluços sacudiam meu corpo como tremores de terra, cada um ameaçando me despedaçar por dentro. Não era assim que nossa história deveria terminar. Eu conheci o Daniel no último ano da faculdade de Direito. Ele era monitor da matéria de processo civil, e sempre ficava depois da aula ajudando os alunos que iam prestar a OAB. Ele tinha uma forma especial de simplificar o complexo. Fazia todo mundo se sentir importante. Fez eu me sentir importante. Ele me pediu em casamento na balsa, indo para Ilha Bainbridge. Ajoelhado, com o pôr do sol e os Killine de Seattle brilhando atrás dele. Você é a única certeza que eu tenho na vida, ele disse. O diamante brilhou na última luz do dia quando ele colocou o anel no meu dedo. E eu acreditei. Meu Deus, como eu acreditei. A gente construiu nossa vida com cuidado. Como arquitetos desenhando uma catedral. Cada decisão era conjunta. Quais empregos aceitar? Qual apartamento comprar? Quando começar a tentar ter filhos? Ou pelo menos eu achava que era assim. A primeira tentativa de FIV falhou. Tudo bem, ele disse, me abraçando enquanto eu chorava. A gente ainda tem tempo. A segunda tentativa também falhou. E a terceira? Cada vez, eu culpava meu corpo por me trair. E ele dizia que estávamos juntos nisso. Agora eu entendi. Ele estava num tipo bem diferente de juntos. Pelo que consegui montar. O caso começou logo depois que a Melissa entrou como estagiária no departamento de marketing. Jovem, esperta, ambiciosa. 15 anos mais nova do que eu. Conheci ela no piquenique da empresa no verão passado. Achei uma fofa. Falei até pro Daniel prestar atenção nela, orientá-la, como outros fizeram com ele no início. Mentorar ela. A ironia disso me fez rir no meio das lágrimas. Um riso seco, arranhado, que ecoou dentro do carro vazio. Os sinais sempre estiveram lá. Às noites trabalhando até tarde.
As emergências de fim de semana. A paixão repentina por academia. Os horários estranhos. O perfume novo que eu nunca comprei. E o jeito como ele guardava o celular como se fosse um segredo de estado. Mas eu tava ocupada demais tentando manter nossa vida de pé, para perceber que ela já estava desmoronando. Com a carga de processos no escritório. As injeções hormonais. Cuidando da minha mãe nos últimos meses de câncer. Cumprindo a agenda social do casal. Não me sobrava energia para desconfiar. Que idiota eu fui. 2 semanas atrás, minha mãe finalmente descansou. Depois de uma longa batalha. A casa ficou tão vazia. Sem os enfermeiros, sem o barulho da máquina de oxigênio. O Daniel foi presente durante a doença dela. Se presença significar aparecer em alguns jantares de família e perguntar como ela estava antes de mudar de assunto pro trabalho. Na noite depois do enterro. Eu só queria colo. Um abraço. Tô aqui com você. Mas ele alegou uma reunião urgente com o cliente. E me deixou sozinha com a dor. Foi nessa noite que eu encontrei as mensagens. Como se perder minha mãe não fosse suficiente. Perdi meu marido no mesmo dia. Passei horas lendo aquelas mensagens. Cada uma faca cravada mais fundo. As coisas que ele escrevia para ela. Promessas, fantasias, reclamações sobre mim, sobre o nosso casamento. Disse que eu era emocionalmente distante. Que eu estava obcecada com a ideia de engravidar. Que nosso casamento já tinha morrido fazia tempo. E eu, injetando hormônio toda noite. Ficando com hematomas na barriga. Suportando os efeitos colaterais, as esperanças. E depois a decepção esmagadora. Tudo por um futuro. Enquanto isso, eu segurava a mão da minha mãe morrendo. Mantinha a casa funcionando. A vida social em dia. As finanças equilibradas. As mensagens se tornaram a prova física de cada mentira dita olhando nos meus olhos. De cada eu te amo que não significava nada. De cada plano pro futuro, que nunca ia acontecer. Você é a única mulher que realmente me entende. Ele escreveu para ela. E ela respondeu: quando é que vou te ter só pra mim? Logo ele prometeu: só tô esperando a hora certa. Hora certa. Como se existisse uma hora certa para destruir a vida de alguém. Eu confrontei ele naquela noite. Quando finalmente chegou em casa. Cheirando o perfume dela. E o sabonete do hotel. O rosto dele quando me viu sentada no escuro da sala. Com o iPad iluminando as mensagens deles. Nunca vou esquecer. Não foi choque. Nem culpa. Foi irritação. Irritação. Por ter sido pego. Não é o que você tá pensando. Ele disse, no modo automático. A fala clássica de todo traidor. Sério? Porque eu acho que você tava transando com sua estagiária. Enquanto eu cuidava da minha mãe morrendo. E tentava gerar o seu filho. Por favor, me explica como isso não é exatamente o que eu tô pensando. Ele mudou de estratégia na hora. Você não tem estado presente nesse casamento há anos. Alex. O que você esperava? Foi nesse momento que eu soube. Nós estávamos mesmo acabados. Não só porque ele me traiu, mas porque agora, ele tentava colocar a culpa em mim. Como se o meu luto, o meu desejo de ser mãe, minhas ambições profissionais, fossem o motivo de ele acabar na cama com outra mulher. Sai da minha casa, falei, com a voz perigosamente calma. Essa casa também é minha. Ele retrucou. A casa cuja hipoteca eu pago com meu diploma de direito? A casa que está no meu nome. Porque o seu crédito era péssimo quando a compramos? Essa casa? Naquela noite, e na seguinte, ele dormiu no quarto de hóspedes. E por dias, convivemos no mais absoluto silêncio. 2 estranhos dividindo o mesmo teto. Onde um dia existiu amor. Ou o que eu pensava que era amor. A gente precisa conversar racionalmente sobre isso. Ele disse, 3 dias depois, no café da manhã. As pessoas cometem erros. Casamentos superam traições o tempo todo. Olhei para ele do outro lado da ilha da cozinha. Esse homem que eu amei por 15 anos. Esse estranho que conseguiu me trair tão completamente. E agora achava que o perdão era um direito dele. Você tem razão, respondi. Calma. A gente precisa conversar racionalmente. Ele respirou aliviado.
Achou que eu ia aceitar ele de volta. Eu já contatei uma advogada de divórcio. Você vai ouvir falar dela em breve. Enquanto isso, preciso que você saia da casa. Até amanhã. O rosto dele se contorceu de incredulidade. Você não tá falando sério. Onde é que eu vou morar? Dei de ombros. Não sei, Daniel. Talvez a Melissa tenha espaço no estúdio dela. Ou alguma das outras mulheres com quem você ficou possa te acolher. O rosto dele entregou tudo. Claro que houve outras antes da Melissa. Alex, seja razoável. Eu estou sendo razoável. Aliás, posso até te ajudar a fazer as malas. Naquela noite, depois que ele se escondeu no quarto de hóspedes, sentei sozinha no nosso quarto e comecei a montar meu plano. Se tem uma coisa que ser advogada corporativa me ensinou, é como traçar uma estratégia mesmo quando tudo está desmoronando. Primeiro, finanças. Esvaziei nossas contas conjuntas e movi minha parte pro meu nome. Não tudo, só o que era meu por direito. Não queria roubar, mas também não ia ficar vulnerável. Troquei as senhas de todas as contas compartilhadas, do Netflix até as contas de luz. Liguei para as operadoras dos cartões de crédito e tirei ele como usuário autorizado. Depois veio a parte das provas. Eu já tinha os prints das mensagens, mas queria mais. Liguei para uma investigadora particular que conheci no trabalho, Janete, uma ex-detetive que se especializou em casos de infidelidade. Não preciso provar que ele tá me traindo, falei para ela, tomando café na manhã seguinte. Preciso provar que ele tá usando recursos da empresa para isso. Janete arqueou a sobrancelha. Indo direto na jugular profissional? Gostei. Ele tornou isso profissional quando escolheu a funcionária dele. Eu só tô cuidando das consequências. Em 2 dias, Janete me entregou um dossiê completo. Cobranças de hotel no cartão corporativo. Jantares caríssimos lançados como reunião com clientes sem cliente nenhum. Uso do carro da empresa combinando com os horários dos encontros. Até uma conferência patrocinada pela empresa em Chicago, onde a Melissa apareceu na lista de última hora. Sem nenhuma justificativa comercial. Era mais do que suficiente para quebrar a política de ética da empresa e violar as regras antifraternização. Regras que o próprio Daniel ajudou a escrever como membro do comitê executivo. A hipocrisia era de tirar o fôlego. Mas eu não tinha terminado. Enquanto ele estava no trabalho, vasculhei o escritório de casa. Com cuidado. Na gaveta da escrivaninha, encontrei uma caixinha de veludo. Dentro, um par de brincos de diamante. Nunca tinha visto antes. O recibo estava dobrado embaixo. 18 mil reais. Comprados 2 semanas atrás. Meu aniversário ainda faltava meses. Nosso aniversário de casamento já tinha passado. E sem presente nenhum. Era para ela. Comprado. Enquanto minha mãe morria. Guardei os brincos na minha caixa de joias. Não iam brilhar nas orelhas da Melissa. Isso eu garantia. Na mesma gaveta, encontrei algo ainda mais valioso. Um pendrive. Pluguei no meu notebook. E ali estavam documentos confidenciais da empresa, projeções financeiras, estratégias internas, coisas que o Daniel não deveria ter em casa, especialmente por causa das normas de compliance do setor. Copiei tudo e devolvi o pendrive ao lugar exato onde estava. Seguro, caso ele decidisse partir pro ataque. No 3º dia da minha investigação, eu já tinha provas suficientes para afundar o casamento e a carreira dele. Mas destruir ele profissionalmente ainda não era meu objetivo. Isso ia depender de como ele lidasse com o divórcio. O que eu queria primeiro era ver os dois encarando as consequências sociais. A humilhação pública. As fofocas de escritório que iam perseguir eles por muito tempo. Mesmo depois que eu já tivesse saído de cena. Foi aí que decidi pela entrega das malas. Esperei o momento de maior audiência. A reunião trimestral de quinta teria todos os figurões presentes. Menos o Daniel, claro, que estaria no seu compromisso fixo com cliente no Marriott, com a Melissa. Só que a Melissa tinha sido requisitada para essa reunião, para apresentar dados da equipe de marketing. Eu sabia disso, porque eu mesma liguei para a assistente do CEO.
me passando por assistente do Daniel. A Melissa preparou uns dados importantes que precisam ser incluídos. Menti com segurança. A assistente respondeu. Achei que o Daniel apresentaria isso pessoalmente. Ele teve um conflito de agenda. Pediu especificamente que a Melissa fosse no lugar dele. Menti, de novo. Funcionou. Melissa foi convocada. E Daniel ficou sozinho no hotel. Senti uma pontinha de satisfação. Imaginando ele olhando pro relógio. Ligando para ela sem parar. Frustrado por ela não aparecer. Na manhã do meu plano. Acordei, estranhamente calma. Caprichei no visual. Meu terno mais caro. Maquiagem impecável. Cabelo escovado à perfeição. Se eu ia causar uma cena que seria lembrada por anos. Então eu ia causar com estilo. Arrumei as malas com método. Tudo dobrado. Organizado. Os objetos que ele mais amava. As coisas que iriam doer perder. A coleção de relógios. A bola de beisebol autografada. Os ternos sob medida. O uísque raro. Fui meticulosa. Essa vingança não seria pela metade. Ao fechar a segunda mala, senti uma paz estranha me invadir. Pela primeira vez desde que descobri a traição. Eu não estava apenas reagindo. Eu estava agindo. Tomando controle da minha própria história. Pratiquei no espelho o que diria. Nada de chorar. Nada de gritar. Era isso que esperavam da esposa traída. Mas eu estaria serena. Cruel, se necessário. Com aquela fúria fria que queima mais do que qualquer explosão de raiva. No caminho até o prédio onde ele trabalhava, repassei todos os cenários possíveis. E se a segurança me parasse? E se a Melissa não estivesse lá? E se o Daniel, por acaso, tivesse ido à reunião? Mas lá no fundo, eu sabia que ia funcionar. Porque gente como o Daniel e a Melissa. Gente que acha que pode pegar o que quiser, sem consequências. Nunca espera ser confrontada. Eles confiam no contrato social. Naquele pacto invisível que diz: não crie confusão, mantenha a paz. Mas eu tinha acabado de declarar guerra à paz. Estacionei na vaga de visitantes às 14h45 em ponto. A reunião do orçamento já estaria a todo vapor. Chequei o batom no espelho retrovisor. Saí do carro. Peguei as 2 malas no porta-malas. O segurança da recepção me reconheceu dos eventos da empresa. Dona Reynolds. Há quanto tempo? O Daniel está esperando a senhora? Sorri calorosamente. Vai ser surpresa. Estou trazendo umas coisas que ele precisa para a viagem de trabalho de amanhã. Ele me liberou sem questionar. Fácil demais. No elevador, um rapaz se ofereceu para ajudar com as malas. Obrigada, mas preciso fazer isso sozinha. O peso das malas não era nada comparado ao que eu carreguei nas últimas semanas. O andar executivo estava silencioso quando saí do elevador. Só o som do ar-condicionado. E as vozes ao fundo vindo da sala de reuniões. Fui empurrando as malas. As rodinhas deslizavam suaves no carpete grosso. Parei em frente à sala de vidro. E lá estavam todos. O CEO na cabeceira. A fila de diretores e VPS. E ali, no meio da lateral. Melissa. Ela falava, apontando pro telão. O grande momento dela. Respirei fundo. Endireitei os ombros. E abri a porta. Os segundos seguintes se estenderam como uma eternidade. Observei os rostos. Vi as emoções no da Melissa se alternarem como canais de TV. Confusão. Reconhecimento. Horror. Pânico. Tudo em frações de segundos. E o que aconteceu depois? Foi melhor do que qualquer roteiro que eu poderia ter escrito. Enquanto eu seguia entregando os pertences do Daniel. Item por item. Narrando cada um com frieza cirúrgica. O ambiente foi se transformando. O choque inicial deu lugar ao desconforto. Depois, a fascinação mal escondida. Quando mencionei o remédio dele para pressão alta, alguém chegou a soltar uma risadinha abafada. A Melissa já estava freneticamente digitando debaixo da mesa. Com certeza avisando Daniel, que devia estar no ninho de amor deles. Esperando por ela. Sem entender nada. Imaginei o celular dele acendendo com as mensagens desesperadas dela. Ela tá aqui. Ela sabe.
Tá contando tudo. Seu celular parece estar te ocupando bastante, Melissa. Comentei, pausando minha entrega de itens. O meu marido quer saber onde você está? Pode contar para ele exatamente o que está acontecendo. A cabeça dela se ergueu, o rosto em chamas. Isso é completamente antiprofissional. Ela sibilou. Antiprofissional. Repeti, saboreando a palavra. Tipo, transar com seu chefe casado? Tipo usar recursos da empresa para bancar seu caso? Esse tipo de antiprofissional? O CEO, Richard Hartmann, finalmente recuperou a voz. Senhora Reynolds, entendo que está passando por algo pessoal. Ah, isso deixou de ser pessoal, cortei. No momento em que começaram a usar o cartão corporativo para bancar motel. Tirei uma pasta da minha bolsa. Deslizei pela mesa até ele. Página 3. Lista detalhada de violações das políticas da empresa. Página 7. Prints do Daniel prometendo promoção a Melissa. Em troca de continuar com a relação deles. Acho que isso entra na categoria de assédio sexual. Na parte de quid pro quo do manual de RH de vocês. O rosto do Richard passou de desconfortável a furioso, enquanto ele folheava os documentos. A diretora de RH, Janete, se inclinou para olhar. A expressão dela foi ficando cada vez mais grave a cada página. Senhora Parker, isso é verdade? Richard perguntou, com a voz afiada. Melissa abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Não é. Vou considerar isso um sim, ele respondeu, seco. Virou-se para Janete. Vamos tratar disso imediatamente. Já estou cuidando, disse Janete, se levantando. Senhora Parker, venha comigo até minha sala, por favor. Melissa ficou paralisada na cadeira. O suéter de cachemir do Daniel apertado nas mãos brancas como papel. Mas eu não. Isso não é justo. Ele me disse que vocês estavam separados. Ela gritou, os olhos implorando por piedade. O silêncio voltou a reinar. Todos me encaravam, esperando minha reação. Eu apenas sorri. Separados. Enquanto eu passava por tratamentos de fertilidade, enquanto cuidava da minha mãe morrendo, curioso esse tempo para separação. O rosto da Melissa desabou. Ele disse que vocês não eram mais íntimos. Que você só pensava em trabalho. Que não amava ele como eu amo. E você acreditou? Falei suave. Sem interrogação. Só um fato. Assim como você acreditou quando ele disse que você era especial. Que nunca tinha se sentido assim antes. Que ia me deixar para ficar com você. Uma lágrima desceu pela bochecha dela, borrando a maquiagem impecável. Por um momento. Quase senti pena. Quase. Deixa eu te poupar tempo, Melissa. Eu sou a terceira esposa do Daniel. As duas primeiras também acharam que eram especiais. Até descobrirem os casos. É um padrão. Não uma paixão. Foi aí que meu celular vibrou no bolso. Daniel. Claro. Peguei o telefone, olhei a tela, e sorri. Olha só, o assunto da conversa. Vamos ver o que ele tem a dizer? Ativei o viva voz e atendi. Alex, onde diabos está a Melissa? A gente devia ter se encontrado há 1 hora. A sala de reuniões ficou tão quieta, que dava para ouvir uma agulha cair. Todos os executivos se inclinaram para frente, sem nem fingir que não estavam ouvindo. Alô, Daniel? Sinto muito, mas a Melissa não pode atender agora. Ela está em uma reunião, com toda a sua equipe executiva. E comigo. Estamos tendo uma conversa fascinante sobre ética corporativa. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. O que você fez? A voz dele veio baixa. Perigosa. Apenas entreguei seus pertences à sua namoradinha, na frente de todos os seus colegas. Ah, e também compartilhei aquela apresentação que você andava preparando. Sabe, aquela que detalha todas as formas como o dinheiro da empresa financiou sua crise de meia-idade. Você não tinha esse direito. Na verdade, como advogada especializada em ética corporativa. Como sua esposa. Como um ser humano com dignidade. Tive, sim, todo o direito. Você vai pagar por isso no divórcio. Ele ameaçou. Eu ri. Riso genuíno. Daniel, querido, sou eu que tenho o acordo pré-nupcial protegendo meus bens.
Sou eu que tenho as provas da sua infidelidade e do uso indevido de verba da empresa. Sou eu quem ainda tem um emprego. Então, por favor, me diga de novo, o que exatamente isso vai me custar? Richard pigarreou. Daniel, aqui é o Richard. Preciso de você no meu escritório. Agora. Outro silêncio longo. Depois, a linha caiu. Deslizei o celular de volta pro bolso e olhei ao redor. 24 rostos me encaravam. Alguns chocados, outros, curiosamente impressionados. Melissa afundada na cadeira, totalmente derrotada. Janete ao lado, pronta para levá-la ao RH. Bom, disse com um sorriso leve, acho que cumpri minha parte. Obrigada pelo tempo. Desculpem a interrupção. Quando virei para sair, Richard me chamou. Senhora Reynolds. Olhei por cima do ombro. Esta empresa lhe deve um pedido de desculpas. O que aconteceu hoje foi inaceitável e será tratado com seriedade. Assenti com a cabeça, aceitando as palavras, mas não o pedido. Talvez seja a hora de revisarem o treinamento de ética de vocês. Claramente, precisa de melhorias. Então, saí. Deixei as malas do Daniel para trás. Eu não precisava mais da bagagem dele, nem física, nem emocional. No elevador, o celular vibrou. Não era o Daniel. Era minha advogada. Deu certo. Escrevi. Exatamente como planejamos. Perfeito. Ela respondeu. Isso vai facilitar muito as negociações. Quando cheguei ao carro, o efeito da adrenalina começou a passar. Minhas mãos tremiam um pouco ao girar a chave. Mas eu tinha feito. Eu tinha me mantido firme. Não era mais a esposa que sofre em silêncio. Olhei meu reflexo no espelho. Não porque eu estava diferente por fora, mas porque por dentro, tudo tinha mudado. Mais leve. Mais clara. Como se eu tivesse deixado para trás uma versão de mim que já não servia mais. Então chegou uma mensagem de um número desconhecido. Como você pôde fazer isso comigo? Você arruinou tudo. Apaguei. Não valia meu tempo. Não mais. Em vez disso, dirigi até o parque à beira-mar. O mesmo lugar onde ele tinha me pedido em casamento. Sentei num banco e fiquei olhando o mar. As ondas vinham e voltavam. Sem parar. Implacáveis. Assim como eu. Um ano depois. Eu estava na minha nova cozinha. O sol da manhã entrava pelas janelas voltadas para o leste. Uma nova vista. Uma nova vida. E, em todos os sentidos, uma vida melhor. Daniel foi demitido no mesmo dia. Melissa foi transferida. Depois, discretamente desligada meses depois. O divórcio. Rápido. O advogado dele sugeriu um acordo antes que tudo piorasse. Vendi o apartamento de frente pro mar. Memórias demais. Comprei uma casa no bairro que sempre amei. Aquele que o Daniel dizia não ser chique o suficiente. Plantei um jardim. Adotei um cachorro resgatado. Recuperei cada canto da minha vida que antes girava em torno do ego dele. Quando minha mãe faleceu, a dor foi profunda. Ainda é. Mas falo com ela com frequência. Principalmente no jardim. Você estava certa sobre ele, mãe. Sussurro enquanto podo as rosas. Ela nunca disse com todas as palavras. Mas eu via. O jeito como os olhos dela se apertavam quando ele olhava o celular no jantar. A preocupação silenciosa quando ele ignorava minhas opiniões. Ela sabia. Mães sempre sabem. No trabalho, tudo ia bem. Cuidar do meu próprio caso despertou algo maior. Empresas começaram a me procurar. Queriam ajuda com políticas de ética e assédio. Um cliente me chamou de a advogada que vive o que prega. E eu abracei isso. Encontrei algo que realmente importa. Uma forma de impedir que outros Daniels se escondam atrás do poder. E filhos. Esse sonho não morreu. Agora, era nos meus termos. Iniciei o processo de adoção. E, pela primeira vez, me sentia pronta de verdade. Sem pressões. Sem sombras. O celular vibrou. Almoço com a Janete. Ela que começou como minha investigadora particular. Hoje era amiga próxima. Nos víamos todo mês. Ríamos muito. Peguei minha bolsa e, ao passar pela mesinha do hall,
Vi a moldura com a frase que mandei fazer depois do divórcio. Às vezes, o que mais pesa na vida são as histórias que a gente nunca conta. Mas eu contei a minha. Alta e clara. Sem vergonha. Sem pedir desculpas. E ao contar, deixei para trás um fardo que nem sabia que carregava. O fardo das expectativas. Da mulher traída que deve sofrer calada. Que precisa ser graciosa. Que deve proteger o homem das consequências dos próprios atos. Ao caminhar até o carro, respirei fundo o ar gelado do outono. Mais uma mensagem. Número desconhecido. Vi o Daniel ontem no Capital Grill, com uma garota que parecia ter uns 25 anos. Tem coisas que nunca mudam. Era uma vizinha antiga. Por um segundo, senti algo. Mas não ciúmes. Nem tristeza. Pena. Pena da garota que não fazia ideia do que a aguardava. Respondi. Tomara que ela largue as malas dele em um lugar ainda mais público do que eu fiz. Depois apaguei a mensagem, guardei o celular. E fui encontrar a Janete. A vida do Daniel não era mais a minha história. Aquele capítulo tinha acabado. E eu tinha começado outro. Um onde sou autora e protagonista. No almoço, Janete ergueu a taça. As duas mulheres que se recusaram a ser notas de rodapé da própria história. Sorri e ergui a minha também. As malas, entregues exatamente onde deviam. Rimos. E naquele momento, no riso, na cumplicidade, algo se encaixou dentro de mim. A vergonha que um dia senti se transformou em algo mais forte. Liberdade. Liberdade real. Aquela que vem quando você conta a verdade. Custe o que custar. Mais tarde, caminhei pelo meu jardim, cuidando das dálias que floresciam tarde. E pensei naquele dia na sala de reuniões. No quanto eu estava com medo por dentro. Mesmo com a pose firme. No quanto eu não fazia ideia do que viria depois. Se eu pudesse voltar e sussurrar algo para aquela mulher de um ano atrás, eu diria só uma coisa. Isso não é o fim da sua história. É o começo de uma melhor. E foi. De verdade. Foi mesmo.